Durante os anos prévios à Segunda Guerra Mundial, a Alemanha transformou sua indústria civil em uma engrenagem militar que não só fabricava armas, mas também novas formas de destruição. Sob uma planificação centralizada, fábricas, engenheiros e ministérios trabalharam juntos para produzir motores, blindagens e aeronaves com uma rapidez que mudou a escala do conflito. Em lugares como Peenemünde, os testes de foguetes marcaram o início de uma tecnologia que superava os limites conhecidos. Ao mesmo tempo, companhias como Krupp, Porsche e Henschel desenhavam tanques, aviões e máquinas impossíveis, cada uma maior ou mais veloz que a anterior. Desses laboratórios e hangares, surgiram projetos que assombraram e aterrorizaram o mundo, alguns reais, outros apenas sonhados. Todos fizeram parte da tentativa de criar o exército mais avançado de seu tempo, mas quais foram esses 20 veículos que juntos mudaram para sempre a história da guerra? Porsche Type 64, a origem em alumínio do mito desportivo. Foi construído com a intenção de participar na prova de resistência de 1.500 quilômetros que se celebraria em setembro desse ano. A encomenda nasceu a partir da relação que a companhia mantinha com o projeto do KDF-Wagen, o chamado Auto do Povo, que mais tarde se transformaria no Volkswagen Beetle. Enquanto a fábrica se organizava para essa produção, Porsche e sua equipa receberam liberdade para experimentar com um veículo desportivo capaz de alcançar velocidades inéditas em estrada. O ponto de partida foi aproveitar a base mecânica do KDF-Wagen, ainda que com uma carroçaria totalmente nova. Os engenheiros elegeram alumínio como material principal e recorreram a técnicas de fabricação que procediam da indústria aeronáutica. O resultado foi um corpo de linhas muito suaves, com os paralamas cobertos por painéis desmontáveis que reduziam a turbulência. A forma alongada e a parte traseira curvada permitiam melhorar a penetração aerodinâmica, uma inovação que naquela época não tinha equivalente. Era um automóvel pensado para resistir longas distâncias com uma estabilidade que recordava os modelos de competição. O motor colocou-se na parte posterior para melhorar a distribuição do peso. Tratava-se de um bloco de 4 cilindros opostos e refrigerado por ar com uma cilindrada de 985 centímetros cúbicos, o mesmo empregado no KDF-Wagen, embora ajustado para render melhor. Graças a um câmbio na relação do eixo traseiro, de 1:3,45 em lugar de 1:4,47, o carro podia alcançar até 173 km por hora a 4.000 revoluções. A potência rondava os 32 cavalos, suficientes para mover uma estrutura extremamente leve. Com esse rendimento, o Type 64 estava preparado para competir no percurso entre as duas capitais, mas a explosão da guerra cancelou a corrida antes que os autos chegassem à linha de saída. Só 3 unidades foram fabricadas. O primeiro completou-se em 1939 e perdeu-se pouco depois em um acidente. Os outros 2 permaneceram sob custódia da Organização Laboral Alemã, que tinha financiado parcialmente o projeto. Um deles foi utilizado pela família Porsche durante os anos seguintes e o outro ficou guardado nas oficinas. A guerra impediu qualquer desenvolvimento adicional, mas o design manteve-se como referência nos arquivos da companhia. O perfil do Type 64, seu motor posterior e sua carroçaria leve estabeleceram a base sobre a qual mais tarde se construiria o 356, considerado o primeiro modelo oficial da marca Porsche. Ao terminar a guerra, as oficinas da empresa estavam em ruínas e Ferdinand Porsche foi detido pelas autoridades aliadas. Seu filho Ferry, que tinha trabalhado no projeto original, decidiu recuperar um dos chassis danificados. Em 1947, contactou com o designer italiano Giovanni Battista Pininfarina para reconstruir o corpo do veículo. O trabalho realizou-se em Gmünd, Áustria, onde Ferry Porsche instalou uma pequena fábrica provisória. O motor original foi reparado e reinstalou-se na estrutura restaurada, enquanto Pininfarina devolvia ao automóvel a forma metálica e os detalhes do modelo inicial. Segundo os testemunhos da época, o próprio Ferry colocou o emblema com seu sobrenome sobre o capô, gesto que marcaria o início do logotipo definitivo da companhia. Focke-Wulf Triebflügel, o caça que girava sobre si mesmo. O conceito não surgiu do nada.
Em 1938, o engenheiro Otto Muck tinha registrado uma patente para um avião de descolagem vertical. Anos depois, o professor Kurt Tank, responsável pela divisão de design de Focke-Wulf, retomou a ideia junto com o Dr. Heinz von Halem, dando forma a uma proposta completamente distinta dos aviões convencionais. Em vez de asas fixas, o Triebflügel teria 3 grandes pás giratórias que serviam ao mesmo tempo como hélice e como motor principal. Estas pás situavam-se ao redor da fuselagem central e eram impulsionadas mediante motores a jato instalados em seus extremos. Cada uma dessas asas levava em sua ponta um statorreator Pabst. Como estes motores não podiam funcionar a baixa velocidade, usavam-se foguetes Walter de apoio para iniciar o giro. Quando o ar alcançava suficiente velocidade, os ramjets começavam a operar e os foguetes se apagavam. O ângulo das pás podia modificar-se para controlar a velocidade e a altura de voo. O combustível armazenava-se em depósitos dentro da fuselagem e distribuía-se para os 3 motores através de condutos que atravessavam o anel central. O conjunto girava livremente, o que eliminava a reação de torque e permitia uma rotação estável. O design geral era de alumínio e tinha uma forma cilíndrica, com a cabina na parte dianteira e uma secção de cauda em forma de cruz que servia como superfície de controle. Atrás do piloto encontravam-se os compartimentos de munição e o depósito principal de combustível. No extremo posterior, instalava-se uma roda central de apoio, complementada por 4 rodas pequenas nas pontas do leme cruciforme. Estas cobriam-se durante o voo para reduzir a resistência do ar. O sistema permitia manter a posição vertical em terra e girar sobre seu eixo antes de elevar-se, uma manobra que não se parecia à de nenhum outro avião contemporâneo. O armamento planeado incluía 2 canhões MK-103 de 30 mm com 100 projéteis e 2 MG-150 e um de 20 mm com 250 disparos. Estavam montados sob a cabina e apontavam em um ligeiro ângulo para baixo em relação ao eixo da fuselagem. A posição do piloto, sentado muito perto do nariz, oferecia boa visibilidade frontal, mas nenhum controle visual para trás. Um detalhe que faria extremamente perigosa a manobra de aterragem. Para descer, devia reduzir a potência dos motores até que a estrutura ficasse novamente em posição vertical, com o rotor girando sobre o chão. As estimativas da época calculavam que o Triebflügel poderia alcançar 1000 km por hora, embora só se tenha chegado a construir um modelo à escala para testes em túnel de vento. Os ensaios demonstraram que podia aproximar-se de Mach 0,9, o que confirmava seu potencial de velocidade. Apesar dos resultados teóricos, sua construção nunca se concretizou. O avanço aliado em 1945 e a falta de materiais tornaram impossível fabricar um protótipo funcional. Dornier do 335 Pfeil, a dupla hélice mais rápida do Terceiro Reich. O Dornier do 335, conhecido como Pfeil ou Flecha, foi um dos aviões mais singulares que a Luftwaffe construiu. Sua estrutura levava 2 motores colocados em linha, um à frente e outro atrás, o que lhe dava uma velocidade e estabilidade fora do comum. Graças a essa disposição, o aparelho podia superar os 760 km por hora, algo impensável para um avião com hélices de sua época. A origem deste projeto remonta às ideias de Claudius Dornier, que em 1937 tinha patenteado o sistema de motores em linha. Nos anos prévios à guerra, Dornier o aplicou a hidroaviões e bombardeiros experimentais, mas foi em 1942 quando o Ministério do Ar alemão aprovou seu uso em um caça de longo alcance. A primeira proposta, chamada P-231, foi apresentada como um bombardeiro rápido, mas depois transformou-se em um modelo polivalente. Em janeiro de 1943, começou a construção do primeiro protótipo do 335 Quinte-1, que realizou seu voo inicial a 26 de outubro desse mesmo ano, sob o comando do piloto Hans Dieterle. A resposta foi positiva. O avião mostrou-se estável, rápido e com boa manobrabilidade, embora o trem de aterragem demonstrou ser frágil e requereu modificações antes das provas seguintes. A fuselagem media quase 14 metros de comprimento e seu peso total carregado superava as 9 toneladas. A disposição dos motores perto do eixo central reduzia o torque e melhorava a resposta ao girar.
permitindo manter o controle mesmo com um só motor operativo. As asas em posição baixa tinham uma envergadura de 13 metros e uma área de quase 40 metros quadrados. Em caso de emergência, o piloto dispunha de um assento ejetável pneumático, uma novidade para sua época, acompanhado de um sistema de pernos explosivos que desprendia a hélice traseira e a aleta vertical antes da ejeção. Este mecanismo evitava que o piloto chocasse com o motor posterior ao abandonar a cabina. Durante 1944, completaram-se várias versões de prova. Os modelos V2 e V3 incorporaram melhorias de aerodinâmica e motores mais potentes, DB600 e 3G, capazes de gerar 1.900 cavalos na descolagem. Com estas modificações, o do 335 alcançava alturas de 8.000 metros em menos de 15 minutos. Os relatórios de voo o descreviam como um avião dócil, sem tendência a entrar em perda e com uma aceleração excepcional. Seu armamento principal incluía um canhão MK-103 de 30 mm montado no eixo do motor dianteiro e 2 canhões MG-150 e um de 20 mm sobre o capô, além de capacidade para transportar até 500 kg de bombas internas. As primeiras unidades do Do-335 fabricaram-se em plena guerra, mas os bombardeamentos aliados obrigaram a deter a produção. Apenas umas 40 aeronaves chegaram a completar-se antes que as tropas americanas ocupassem as fábricas e levassem vários exemplares. Um deles terminou em mãos da Marinha Americana e anos mais tarde foi restaurado na Alemanha. Hoje pode ver-se no Museu Smithsonian, o único do 335 que conseguiu sobreviver. Messerschmitt Me-262, o rugido metálico do primeiro jato de combate. O Messerschmitt Me-262 foi o primeiro avião de caça operativo impulsionado por motores a jato. Seu desenvolvimento começou antes da guerra, quando o engenheiro Hans von Ohain apresentou os primeiros modelos funcionais de turbinas a gás. Em 1938, a firma Messerschmitt recebeu a ordem do Ministério do Ar alemão para criar um avião que superasse em velocidade qualquer aparelho de hélice. O projeto, denominado inicialmente P-1065, tomou forma sob a direção de Willy Messerschmitt, que propôs um fuselagem metálico com 2 motores pendurados sob as asas. O protótipo estava previsto para 1941, mas os avanços foram mais lentos do que o esperado devido à falta de materiais adequados para as turbinas. O primeiro exemplar, designado ME-262V1, voou a 18 de abril de 1941 com um motor a pistão provisório Junkers Jumo 210, já que os reatores ainda não estavam prontos. O voo com propulsão a jato logrou-se a 18 de julho de 1942, usando 2 motores Junkers Jumo 004A. Naquele dia, o piloto Fritz Wendel alcançou uma velocidade de 540 km por hora, confirmando que o conceito era viável. No entanto, os motores eram instáveis e duravam apenas 25 horas de serviço antes de necessitar de substituição. A falta de ligas resistentes ao calor obrigou a usar materiais mais moles, o que reduzia a vida útil das turbinas. Em 1943, Adolf Hitler ordenou que o Me-262 fosse adaptado como bombardeiro rápido, capaz de atacar objetivos terrestres, além de servir como caça. Esta decisão atrasou sua entrada em combate, já que os engenheiros tiveram que modificar o design para incluir suportes de bombas sob a fuselagem. O protótipo resultante, conhecido como Me-262A2A Sturmvogel, podia transportar 500 kg de carga explosiva, embora sua manobrabilidade diminuísse. Apesar destas adaptações, a Luftwaffe insistiu em que devia manter-se sua função principal como caça. O modelo definitivo, ME-262A1A Schwalbe, conservou 4 canhões MK-108 de 30 mm no nariz e alcançava 870 km por hora, uma cifra inalcançável para os aviões aliados. As provas oficiais começaram em Lechfeld, onde o piloto de testes Adolf Galland destacou sua capacidade para acelerar sem esforço. O avião podia subir a 12.000 metros de altura em poucos minutos, mas requeria pistas longas e limpas para descolar, o que o tornava vulnerável durante a subida. Em julho de 1944, a unidade experimental Comando Novotny recebeu os primeiros exemplares operativos.
De bases no norte da Alemanha, atacaram formações de bombardeiros americanos com táticas de velocidade pura. Passavam entre os B-17 e desapareciam antes de serem alcançados. Sua potência era impressionante, mas sua autonomia e fiabilidade seguiam sendo limitadas. Cada motor Jumo 004B gerava 890 kg de impulso, mas só podia funcionar corretamente a regime médio. As falhas mecânicas eram comuns e muitos aviões perdiam-se por incêndios na descolagem. Mesmo assim, os pilotos experientes lograram derrubar mais de 150 aviões inimigos em menos de um ano. Em março de 1945, Galland organizou a unidade JV-44, conhecida como Esquadrão dos Cavaleiros, composta pelos melhores pilotos disponíveis. Operavam a partir de Munique e Rien e cobriam o retiro das tropas alemãs com ataques rápidos contra formações aliadas. O próprio Galland voou vários combates em um Me-262 até os últimos dias da guerra. O Me-262 foi um avião adiantado a seu tempo. Media algo mais de 10 metros e suas asas em flecha ligeira davam-lhe uma silhueta única. Sua cabina pressurizada e o sistema de tiro giroscópico ofereciam uma precisão pouco comum na época. Embora se fabricaram mais de 1000 unidades, só umas poucas entraram em combate antes que a guerra terminasse. Vários exemplares foram capturados pelos aliados e usados para testes. Seu design inspirou os primeiros jatos do pós-guerra e marcou o verdadeiro começo da aviação a jato. Landkreuzer P-1000 Hatte, o monstro que nunca rodou. O Landkreuzer P-1000 Hatte foi o projeto de tanque mais desproporcionado concebido pela Alemanha nazi. A proposta surgiu em 1942 a partir da firma Krupp, quando seu engenheiro Eduard Groth apresentou ao Ministério de Armamento os planos de um veículo terrestre de 1000 toneladas de peso total. O design pretendia levar ao extremo a ideia de um carro de combate invulnerável, armado como um navio de guerra e capaz de sustentar enfrentamentos prolongados contra fortificações ou unidades mecanizadas. O esquema incluía um chassi de 35 metros de comprimento, mais de 14 de largura e uma altura superior aos 11. A blindagem projetou-se com espessuras que iam desde as 200 até as 360 milésimas de metro, uma cifra que naquela época superava amplamente qualquer modelo existente. O protótipo devia montar a mesma torre naval que usavam os cruzadores da classe Scharnhorst, equipada com 2 canhões de 280 mm SKC/34. Para defesa adicional, previa-se uma arma secundária de 128 mm, junto com múltiplos canhões antiaéreos automáticos distribuídos pelo casco. Sua planta motriz seria mista, 2 motores diesel de submarino Manching 12Z32/44, cada um com 8.500 cavalos de força, ou uma configuração alternativa com 8 motores Daimler-Benz MB500 e um de 2.000 cavalos. O conjunto devia gerar um total próximo aos 16.000 cavalos, suficientes para alcançar velocidades estimadas de 30 a 40 km por hora sobre terreno firme. No papel, a autonomia se calculou em 190 km com os depósitos cheios. O veículo estava pensado para transportar uma tripulação superior a 20 pessoas. Teria um compartimento de comando à frente, zonas para munições, uma oficina mecânica interna, geradores elétricos e um sistema de ventilação de grande escala. Seu peso, no entanto, convertia o projeto em uma fantasia. A pressão sobre o solo era tão alta que nenhum ponte europeia podia suportá-lo, e seu deslocamento destruiria caminhos e estruturas civis. Além disso, o consumo de combustível teria esgotado os recursos de qualquer unidade couraçada em questão de horas. Apesar destas limitações evidentes, Adolf Hitler mostrou interesse pessoal pelo conceito. Ordenou a Albert Speer, ministro de armamento, estudar sua viabilidade junto com o plano de um tanque ainda maior, o Landkreuzer P-1500 Monster. Em 1943, após revisar os relatórios técnicos, Speer cancelou o programa completo. Considerou que desviar materiais e tempo para uma máquina tão enorme era uma perda de recursos que o país já não podia permitir-se. Nesse momento, a produção de blindados estava concentrada nos Panzer IV, nos Panther e nos Tiger, modelos com valor tático real. A ideia de Groth incluía também equipar o Hatte com uma estação de rádio de longo alcance, um gerador auxiliar e um pequeno veículo de reconhecimento armazenado na parte traseira.
O design detalhava lagartas de 3 metros de largura, formadas por elos que pesavam centenas de quilos cada um. Para manobrar, o sistema requeria um giro diferencial duplo, similar ao dos carros pesados navais. Sua blindagem, embora teoricamente impenetrável, convertia-o em um alvo ideal para a aviação inimiga. A construção teria necessitado estaleiros especializados, os mesmos que produziam submarinos, já que nenhuma fábrica de tanques podia albergar semelhante estrutura. Os cálculos mostravam que a montagem exigiria dezenas de milhares de toneladas de aço e um processo logístico comparável ao de um couraçado. O tamanho impedia o transporte ferroviário, o que significava que devia ser fabricado e operado dentro de uma zona específica, sem possibilidade de translado. Se tivesse sido construído, só poderia mover-se por seu próprio poder em uma área limitada e seria visível de grandes distâncias, anulando qualquer possibilidade de surpresa ou camuflagem. Após o cancelamento oficial em 1943, os planos foram arquivados e mais tarde descobertos pelos aliados ao final da guerra, nos armazéns de Krupp, perto de Essen. Esses documentos confirmavam as dimensões exatas do modelo e os cálculos de potência, que coincidiam com os relatórios do Ministério de Armamento. Não existem restos físicos nem componentes fabricados. Tudo ficou na etapa de design. O projeto foi posteriormente estudado como exemplo dos excessos industriais do Terceiro Reich, quando a estratégia bélica já se encontrava em declínio e o país buscava armas impossíveis para compensar a derrota iminente. Fieseler Fi-103R Reichenberg, a bomba que levava piloto. O Fieseler Fi-103R Reichenberg foi a versão tripulada da bomba voadora V-1, uma tentativa de converter uma arma sem controle em um aparelho guiado por um piloto. O projeto desenvolveu-se dentro do Kampfgeschwader 200, no esquadrão chamado Leonidas Staffel, cujos voluntários assinavam uma declaração admitindo a morte quase certa na missão. Após descartar-se o Mi-328 por problemas de motor, Otto Skorzeny e a piloto de testes Hannah Haidt impulsionaram a adaptação da Fi-103, acrescentando uma cabina na proa para que um homem pudesse guiá-la até o alvo. O nome Reichenberg tomou-se da capital do antigo território alemão dos Sudetos, hoje Liberec. A fabricação foi atribuída à DFS, o Instituto Alemão de Investigação para o Voo de Planador, situado em Einring. Em apenas 2 semanas, os engenheiros apresentaram 3 protótipos prontos para os primeiros ensaios. A conversão da V1 consistiu em instalar uma cabina diminuta justo na frente da tomada de ar do pulsorreator Argus AS-014. Dentro havia um assento de madeira, controles básicos de voo e um para-brisa de uma só peça. Retiraram-se os cilindros do piloto automático e colocou-se um único tanque de ar comprimido na parte traseira. O design também incorporou bordas metálicas nas asas para cortar cabos de balões de barreira, uma proteção improvisada contra a defesa britânica. Em outubro de 1944, já existiam 4 variantes. A RI era um planador sem motor. A R2, um modelo de treinamento com dupla cabina. A R-Treiro, com uma tubeira falsa. E a R4, o padrão motorizado. Cada uma usou-se para diferentes fases de instrução. O plano operativo previa que os Reichenberg seriam transportados por bombardeiros Heinkel He-111 e soltos perto do alvo. Os pilotos deveriam dirigi-los para o objetivo e saltar com paraquedas justo antes do impacto. Em teoria parecia possível, mas a realidade era outra. A posição do piloto, situada a poucos centímetros da entrada do reator, tornava quase impossível escapar com vida. As probabilidades de sobrevivência eram menores do que 1%. As provas começaram em setembro de 1944 na base de Lars. No primeiro voo, um Reichenberg lançado de um He-111 despenhou-se após perder a capota da cabina. O segundo intento teve o mesmo resultado. Mesmo assim, os pilotos de prova Heinz Kensch e Hannah Haidt continuaram os experimentos. Haidt sofreu vários acidentes leves, enquanto Kensch logrou saltar de paraquedas quando uma das asas se desprendeu em pleno voo. Durante esse mesmo período, os voluntários do esquadrão treinavam com planadores ordinários para aprender a controlar descidas sem motor, e depois passavam aos modelos R, 2 de duplo controle. As aterrissagens eram complicadas e realizavam-se sobre um patim, já que as máquinas não estavam desenhadas para serem reutilizadas.
A 5 de março de 1945, Heinz Kensch morreu durante uma nova prova com um modelo modificado, quando ambas as asas se separaram da fuselagem. Sua morte levou o comandante Werner Baumbach, chefe do KG-200, a pedir que Albert Speer interviesse. Speer, que já se opunha às missões suicidas, organizou uma reunião com Hitler a 15 de março. Argumentou que esse tipo de operações não formavam parte da tradição militar alemã e convenceu o Führer de deter o programa. Nesse mesmo dia, Baumbach ordenou a dissolução definitiva do Leonidas Staffel. Nesse momento, existiam 60 pilotos treinados e uns 175 aparelhos prontos para o combate, nenhum dos quais chegou a voar em missão real. Os aliados acharam vários exemplares intactos nos hangares do norte da Alemanha, testemunhas silenciosas de um experimento que levou o desespero bélico até o extremo de colocar um ser humano dentro de uma bomba. Messerschmitt Me-323 Gigant, o transporte gigante que não conseguiu escapar. O Me-323 foi o avião de transporte mais grande fabricado pela Alemanha. Surgiu a partir do planador Me-321, criado para mover tropas e veículos pesados. Embora a invasão prevista da Grã-Bretanha nunca se tenha realizado, o projeto continuou quando o fronte oriental exigiu trasladar material a longas distâncias. Em 1941, decidiu-se transformar o planador em um modelo motorizado capaz de descolar por si mesmo. Assim nasceu o Me-323, conhecido por suas tripulações como Gigant, o Gigante. Para aliviar a produção alemã, sobrecarregada pela guerra, escolheram-se motores radiais franceses Gnomiet Rhône GR-14N de 1.160 cavalos de força. Os primeiros ensaios realizaram-se com 4 motores, mas a potência resultou insuficiente. O avião apenas alcançava 210 km por hora, demasiado pouco para um transporte tão grande. Optou-se então por uma configuração de 6 motores distribuídos ao longo das asas, com 3 girando à esquerda e 3 à direita para compensar o torque de torção. Essa versão definitiva converteu-se no modelo D, com o qual se iniciariam as operações. A estrutura construiu-se com uma combinação de metal, madeira e tecido para economizar alumínio. As asas eram semi-sustentadas e estavam reforçadas com longarinas de madeira, enquanto a fuselagem se formava com tubos metálicos recobertos com tecido dopado. O piso interno reforçou-se para suportar até 12 toneladas de carga. O compartimento principal media 11 metros de comprimento por 3 de largura e 3,4 de altura, suficiente para transportar um canhão pesado de 150 milímetros com seu veículo trator, 2 caminhões, um canhão antiaéreo de 88 milímetros ou mais de um centenar de soldados. Em configurações médicas, podia levar 60 macas. A tripulação habitual estava composta por 2 pilotos, 2 engenheiros de voo e um operador de rádio. Os engenheiros controlavam a sincronização dos motores de pequenas cabinas situadas dentro das asas, o que permitia aos pilotos concentrarem-se na navegação. Em caso necessário, podiam acrescentar-se 2 artilheiros. O avião dispunha de 5 metralhadoras pesadas, MG-131 de 13 mm para defesa, com posições na parte traseira e nos costados. Seu trem de aterragem fixo, formado por 4 rodas dianteiras e 6 traseiras em paralelo, podia deter a aeronave em apenas 200 metros de pista, graças a freios pneumáticos. O primeiro voo do modelo de 6 motores realizou-se no começo de 1942. No final desse ano, os Me-323 começaram a operar no Mediterrâneo, onde as perdas de transporte marítimo do eixo obrigaram a recorrer ao ar para abastecer as forças de Rommel no norte da África. Os Gigant transportavam combustível, armas e víveres da Itália até Tunis, cruzando um mar cheio de caças aliados. Em abril de 1943, uma formação de 27 aparelhos carregados foi interceptada entre a Sicília e Tunis por esquadrões de Spitfire e P-40. 16 deles foram derrubados em poucos minutos, convertendo o sucedido em um dos maiores desastres aéreos de transporte da guerra. Apesar disso, o avião seguiu em serviço até 1944. O Me-323 alcançava só 219 km por hora a baixa altura e seu alcance efetivo, com carga completa, era de uns 1.200 km.
Houve propostas para equipá-lo com motores BMW 800 e mais potentes, mas nunca se concretizaram. Construíram-se no total 198 unidades, incluindo variantes D e E, que incorporavam melhorias estruturais, maior capacidade de combustível e reforços no armamento defensivo. Inclusive, existiu um protótipo armado, o ME-323WT, pensado para escoltar outros transportes, com 20 canhões e uma tripulação de 21 homens, embora foi cancelado ao comprovar-se sua ineficácia. No final da guerra não ficou nenhum exemplar completo. No entanto, em 2012 mergulhadores italianos acharam os restos de um ME-323 em frente à ilha de La Maddalena, na Sardenha, a 60 metros de profundidade. O avião tinha sido derrubado a 26 de julho de 1943 por um caça britânico Bristol Beaufighter, enquanto voava para o norte da Itália. Blohm & Voss BV-141, a cabina de cristal que desafiava a lógica. O Blohm & Voss BV-141 foi um avião de reconhecimento tático com um design tão incomum que parecia impossível. Criou-o o engenheiro Richard Vogt para oferecer ao piloto uma visibilidade total, algo que os modelos convencionais não logravam. Em lugar de uma cabina centrada, tinha uma gôndola envidraçada a um costado da fuselagem, unida por uma asa assimétrica. Apesar de seu aspecto desequilibrado, o avião voava de forma estável e demonstrou que a aerodinâmica alemã podia desafiar toda a lógica. O design final tinha um fuselagem principal à esquerda, com um motor radial BMW de 600 cavalos de potência na parte frontal e uma gôndola envidraçada à direita do eixo central, unida por uma asa de disposição pouco comum. Nessa cabina lateral, localizavam-se 3 tripulantes: piloto, operador de rádio e artilheiro. Dali obtinha-se uma visão panorâmica de quase todo o entorno, algo inédito para seu tempo. O avião parecia ter um sidecar aderido a uma asa, o que gerou dúvidas entre os engenheiros de outras companhias sobre como lograria manter o equilíbrio em voo. Contra todo o prognóstico, os primeiros ensaios demonstraram que o BV-141 era estável e manobrável. O primeiro protótipo voou a 25 de fevereiro de 1938, e embora o comportamento tenha sido correto, o motor inicial logo se revelou insuficiente. Essa falta de potência levou a Luftwaffe a favorecer um design rival, o Focke-Wulf FL-189, de configuração mais tradicional com duplo motor e cabina central. Mesmo assim, Vogt continuou o desenvolvimento e criou uma nova versão mais potente, o BV-141B, equipada com um motor BMW 800 e de mais de 1.500 cavalos, fuselagem reforçada e melhor armamento defensivo. Com essas melhorias, o avião alcançava velocidades superiores aos 480 km por hora, igualando ou inclusive superando em rendimento a modelos de reconhecimento contemporâneos. Construíram-se 23 unidades, das quais 20 foram entregues oficialmente. Embora nunca se produziu em série, alguns exemplares usaram-se em missões reais sobre o Frente Oriental entre 1941 e 1943. Os relatórios de voo confirmavam sua boa estabilidade, mas a produção foi limitada pela escassez de recursos e a preferência do alto comando por aeronaves já estabelecidas. O BV-141 tinha uma tripulação de 3 pessoas, um peso vazio de 4,5 toneladas e uma carga total superior a 6. Sua velocidade de cruzeiro rondava os 430 km por hora, e sua autonomia superava os 1.800 km. Era um avião resistente, pensado para voos prolongados de observação e reconhecimento tático. Sua estrutura, feita em grande parte de alumínio, combinava uma asa monoplana baixa e uma cauda descentrada que equilibrava o peso da gôndola lateral. O resultado foi uma máquina eficiente, apesar de sua estranha aparência. Ao longo de 1942, avaliou-se seu desempenho em distintos frontes. Seu desempenho foi tecnicamente correto, mas o Ministério do Ar alemão decidiu fechar o programa em 1943, considerando que sua produção complicaria ainda mais a logística da indústria. Os exemplares restantes foram usados como aviões de ligação e prova antes de serem retirados. Nenhum sobreviveu ao final da guerra. Focke Achilles Fa-330 Backstelze, o olho do submarino.
O projeto foi desenvolvido pelo engenheiro Heinrich Focke, fundador da companhia Focke Achilles Flugzeugbau, com o apoio do grupo Weser Flugzeugwerke. Sua meta era construir um aparelho desmontável, resistente e pequeno o bastante para guardar-se em contentores selados sobre o convés do submarino. Todo o conjunto pesava apenas 80 quilos e podia suportar uma carga de mais de 300. Contava com um assento para o piloto, uma bússola, um tacômetro e um telefone que o mantinha em contato direto com o comandante do submarino. O FA-330 armava-se sobre o convés por 2 marinheiros e unia-se ao U-Boat mediante um cabo de aço de uns 150 metros. Ao avançar o submarino em superfície, o fluxo do ar fazia girar as 3 pás do rotor, elevando o aparelho com seu observador a bordo até uns 120 metros de altura. Dessa posição, o operador, provido de binóculos, podia ver até 40 ou 45 quilômetros de distância, um ranking quase 5 vezes superior ao que se obtinha da torre de comando do submarino. Para recolhê-lo, a tripulação utilizava um guincho que enrolava o cabo lentamente, detendo o rotor com um freio uma vez que o aparelho tocava o convés. Sua estrutura era de tubos de aço leves, com um pilão central que sustentava o rotor principal. O sistema não tinha motor. O giro das pás dependia do vento e da velocidade do submarino. A descolagem podia fazer-se inclusive com vento suave, fazendo girar manualmente o rotor. Em caso de emergência, o piloto tinha um mecanismo para desprender o conjunto de pás, desdobrando automaticamente um paraquedas que o devolvia à água de maneira segura. Construíram-se perto de 200 exemplares, fabricados em Delmenhorst por Weser Flugzeugwerke. A operação completa de montagem, uso e desmontagem podia levar uns 20 minutos, e embora o aparelho resultasse estável no ar, seu emprego não estava isento de risco. Se o submarino fosse atacado durante uma patrulha, o piloto corria o perigo de ficar abandonado, pois os capitães a miúde não podiam esperar sua recuperação antes de realizar uma imersão de emergência. O FA-330 usou-se sobretudo nos submarinos alemães que patrulhavam o Atlântico Sul e o Oceano Índico, onde o perigo a partir do ar era menor. Nessas missões, o pequeno autogiro servia como os olhos do submarino, elevando seu observador por cima do mar para detectar barcos longínquos. Seu uso mais recordado ocorreu em 1943, quando permitiu localizar um cargueiro inimigo que terminou afundado poucas horas depois. Mais tarde, quando um destes aparelhos foi capturado intacto, os britânicos provaram-no e confirmaram sua eficácia, embora o avanço dos helicópteros o tenha tornado obsoleto. Dentro dos submarinos, o FA-330 guardava-se em compartimentos selados e sua montagem exigia precisão. Os marinhos sabiam que voá-lo era arriscado. Se o submarino devia submergir de emergência, o piloto ficava abandonado. Por isso, só se usou em zonas tranquilas, longe do alcance dos aviões aliados. Com o tempo, comprovou-se que, embora o FA-330 servisse para vigiar o mar, sua implantação era lenta e perigosa. Muitos submarinos foram descobertos enquanto o usavam, e o programa cancelou-se em 1944. Sua história ficou como uma raridade, um pequeno autogiro que deu aos submarinos alemães uma breve, mas engenhosa, vista a partir do céu. V2 Rocket Train, o caminho de ferro do terror. A Alemanha idealizou uma forma de manter ativo seu programa de foguetes, V2, sem depender de bases permanentes. Trasladou todo o sistema de lançamento para plataformas móveis, ocultas em bosques e túneis ferroviários. Assim nasceu o trem lançador de foguetes V2, uma instalação completa sobre carris, capaz de mover-se e atacar de distintos pontos, sem deixar rasto. O comboio estava formado por vários vagões camuflados com pessoal técnico e todo o equipamento necessário, combustível, oxigênio líquido, geradores e os componentes do míssil. Um dos carros servia como centro de controle e outro como oficina. O foguete, de mais de 14 metros de altura, montava-se verticalmente sobre uma plataforma adaptada que permitia prepará-lo e lançá-lo sem uma base fixa. Estes trens eram operados pelo pessoal das divisões de artilharia do Exército, em coordenação com a organização TOD e técnicos provenientes de Peenemünde, o centro de desenvolvimento original do projeto. A produção e logística estavam dirigidas pelo general Hans Kammler, responsável também pelas instalações subterrâneas onde se montavam os foguetes. Seu objetivo era garantir que os mísseis pudessem disparar-se de qualquer ponto da Europa Ocidental com rapidez e sem exposição ao reconhecimento aéreo aliado.
O sistema ferroviário oferecia uma vantagem clara: mobilidade. Os comboios podiam deslocar-se de noite, deter-se em estações abandonadas ou utilizar ramais secundários. Em questão de horas, o trem transformava-se em um lançador operativo. A equipa de preparação desenrolava-se junto ao comboio e realizava os ajustes finais antes da ignição. Após o disparo, o trem podia retirar-se quase de imediato, deixando só um pequeno círculo de terreno queimado como rasto. Isto tornava extremamente difícil para os aliados localizar e destruir os pontos de lançamento. Cada unidade contava com aproximadamente 120 homens. As operações eram dirigidas de um vagão de comando blindado que incluía rádio e sistemas de cálculo para as trajetórias. Os foguetes eram transportados em posição horizontal e, antes do lançamento, elevavam-se mediante um dispositivo hidráulico. A complexidade do processo exigia disciplina e precisão, já que uma falha no manejo do combustível ou um vazamento de oxigênio podia provocar uma explosão. No final de 1944, vários trens deste tipo estavam operando na Bélgica, nos Países Baixos e no norte da Alemanha. Utilizavam-se principalmente para atacar Londres e Antuérpia, aproveitando a possibilidade de mover-se rapidamente antes de serem detectados. Cada comboio levava entre 3 e 5 foguetes e podia preparar um disparo em menos de 2 horas. As rotas eram planificadas com antecedência e muitos troços foram acondicionados especialmente para resistir o peso dos vagões carregados. Após a rendição alemã, alguns destes trens ficaram abandonados em túneis ou estações ocultas. Um dos achados mais notáveis ocorreu nas Ardenas belgas, onde um comboio completo foi encontrado intacto dentro de um túnel ferroviário. Em seu interior havia restos de foguetes, equipamentos de medição e depósitos de combustível congelado. As forças aliadas estudaram o achado com detalhe para entender como a Alemanha tinha logrado adaptar um sistema de lançamento tão complexo a uma infraestrutura móvel. Os relatórios aliados concluíram que o trem lançador foi uma das soluções mais engenhosas do programa V2, embora seu impacto real tenha sido limitado pela escassez de recursos e combustível. À medida que as tropas aliadas avançavam para o interior da Alemanha, o sistema perdeu utilidade e muitos comboios foram destruídos por suas próprias tripulações para evitar a captura. Os restos recuperados trasladaram-se a centros de investigação nos Estados Unidos e Reino Unido, onde serviram como base para futuros estudos sobre logística militar e mísseis de alcance médio. Hoje só ficam alguns restos: carros torcidos, peças metálicas e um vagão recuperado na Bélgica. O trem lançador V2 foi uma base de lançamento móvel, escondida entre bosques e túneis, capaz de disparar e desaparecer sem deixar rasto. Borgward 4, o tanque teleguiado. O projeto surgiu em 1940, quando a companhia Borgward recebeu a encomenda de fabricar um veículo blindado de apoio para engenheiros de combate. A ideia inicial era usá-lo como porta-munições, mas logo se viu seu potencial como arma de demolição à distância. Os engenheiros adaptaram o chassis para incluir um compartimento frontal que alojasse uma carga explosiva de 500 kg, sujeita a uma rampa inclinada. O veículo podia aproximar-se do objetivo, soltar a bomba e regressar antes que se produzisse a detonação, que se ativava de forma remota de um tanque de controle situado a vários centenas de metros. O Borgward 4 media ao redor de 4 metros de comprimento e 1,80 de largura. Pesava entre 3 e 5 toneladas, segundo a versão. A estrutura estava dividida em 3 secções. À frente encontrava-se a transmissão com uma caixa de câmbios hidráulica de 2 velocidades. No centro, o compartimento do condutor. E na parte traseira, o motor de gasolina Borgward de 6 cilindros, os tanques de combustível, o rádio e o sistema de acionamento do compartimento explosivo. Sua autonomia era de uns 150 km, com uma velocidade máxima próxima aos 38 km por hora. O controle do veículo realizava-se de 2 maneiras. Durante o avanço inicial, um condutor o guiava de forma manual até aproximar-se do objetivo. Logo abandonava o tanque e o controle passava a um operador remoto que manejava o Borgward 4 mediante sinais de rádio de um tanque adaptado, primeiro um Panzer III e mais tarde um Stug 3 ou um Tiger I. Dessa posição, o operador podia conduzir o veículo, libertar a carga e retirá-lo antes da explosão.
Este sistema o tornava mais versátil do que os modelos teleguiados por cabo, que costumavam destruir-se após cada uso. A produção em série começou em 1942 e desenvolveu-se em 3 versões principais: Ausführung A, B e C. O modelo A foi o primeiro a fabricar-se, com um motor de 49 cavalos de força e blindagem de 8 mm. Entre maio de 1942 e junho de 1943, construíram-se 616 unidades. O Ausf B, produzido entre junho e novembro de 1943, incorporou um melhor rádio e maior peso. O Ausf C, fabricado de dezembro de 1943 até setembro de 1944, apresentou um chassi mais longo, um novo motor de 78 cavalos e uma proteção reforçada de 20 mm nas laterais e na frente. No total, construíram-se 1.181 veículos. Além de sua função original, alguns Borgward 4 foram modificados no final da guerra. Um pequeno número transformou-se em caça-tanques improvisados, conhecidos como Panzerjäger-Wanze, equipados com lançadores de foguetes antitanque RPG-B 54/1. Estas versões participaram nos combates urbanos durante a Batalha de Berlim em 1945. Outros experimentos incluíram um protótipo anfíbio e um veículo equipado com uma câmara de televisão para observação remota, um dos primeiros intentos de transmissão visual de um veículo de combate. O Borgward 4 foi empregado pelos batalhões de tanques 301 e 302 da Wehrmacht. Na Batalha de Kursk, usou-se principalmente para limpar campos minados e destruir fortificações. No entanto, sua efetividade era limitada. A blindagem ligeira o tornava vulnerável a fuzis antitanque, e seu tamanho o convertia em um alvo fácil. Além disso, o sinal de rádio podia interferir-se ou perder-se, o que às vezes provocava a perda do veículo antes de cumprir sua missão. Mesmo assim, seu design mostrou um avanço técnico notável. Contava com um descodificador eletrônico, um relé de detonação e um sistema de autodestruição para evitar a captura. No final da guerra, vários exemplares foram capturados pelo Exército Vermelho e analisados em Kubinka. Os soviéticos os chamaram teletanques e estudaram seu design para criar suas próprias defesas. Alguns foram preservados em museus e, décadas mais tarde, um apareceu enterrado em Viena, onde foi restaurado. O Borgward 4 não teve sucesso em combate, mas marcou um primeiro intento de controlar um veículo à distância. Sua tecnologia antecipou a ideia das armas automatizadas, muito antes que o mundo estivesse pronto para elas. Type 20 e um Electroboot, o submarino do futuro. O Type 21, conhecido como Electroboot, ou barco elétrico, foi o submarino mais avançado que a Alemanha chegou a construir. Foi o primeiro pensado para operar durante longos períodos sob a água, não só para ocultar-se momentaneamente. Seu desenvolvimento mudou a ideia da guerra submarina, embora tenha chegado demasiado tarde para influir no resultado final. A construção começou em 1943 com um design completamente novo. Casco mais hidrodinâmico, baterias ampliadas e motores elétricos potentes. Graças a isso, podia deslocar-se mais rápido submerso do que em superfície, algo nunca visto até então. O casco foi moldado para reduzir a resistência e melhorar o rendimento. Equipado com um snorkel, podia recarregar suas baterias à profundidade de periscópio sem emergir por completo. Graças a isso, podia navegar a mais de 5 nós durante mais de 70 horas seguidas e recarregar em menos de 5, o que o convertia em uma ameaça constante e invisível. Além disso, seu sistema de propulsão era muito mais silencioso do que o dos modelos anteriores, o que complicava sua detecção pelos radares aliados. O armamento também representava um salto técnico importante. Contava com 6 tubos lança-torpedos na proa, em lugar dos 4 habituais, e um sistema de recarga elétrica que lhe permitia disparar 18 torpedos em menos de 20 minutos. Incorporava, além disso, um sonar de grande sensibilidade instalado sob a parte frontal do casco, o que aumentava sua capacidade para detectar objetivos com precisão. Seu interior oferecia um nível de conforto incomum para a época. Camarotes mais amplos, melhores sistemas de ventilação e um compartimento refrigerado para conservar os alimentos durante patrulhas prolongadas. No entanto, seu desenvolvimento apressado e a falta de materiais de qualidade geraram múltiplas falhas.
As fábricas que produziam as secções pré-fabricadas, 9 por cada submarino, careciam de experiência em construção naval, o que ocasionou gretas, erros de montagem e infiltrações. Embora se completaram 118 unidades entre 1943 e 1945, só 4 estiveram prontas para operar antes do final do conflito e unicamente 2 realizaram patrulhas reais, os U-2511 e U-3008. Nenhum deles logrou afundar navios inimigos. O plano original era montar os submarinos nos enormes bunkers do porto de Farge, perto de Bremen. Essa instalação, conhecida como o Valentin Bunker, foi construída com o trabalho forçado de milhares de prisioneiros, mas nunca chegou a funcionar plenamente. Em março de 1945, os bombardeamentos aliados destruíram grande parte do complexo e pouco depois foi ocupado por tropas britânicas. Após a rendição, os aliados repartiram os submarinos Type 20 e 1. Cada potência os estudou e adaptou à sua própria tecnologia. Neles encontraram a base para os novos designs do pós-guerra, cascos mais aerodinâmicos, maior autonomia sob a água e motores silenciosos. Um dos poucos que sobreviveu foi o U-2540, reflutuado e convertido em museu flutuante na Alemanha. Embora o Type 21 tenha chegado tarde para mudar a guerra, transformou para sempre a forma de construir submarinos e marcou o início da era moderna sob o mar. Stokase-2 Kettenkrad, a moto lagarta. A Kettenkrad foi um veículo singular, metade motocicleta, metade lagarta. Leve e resistente, podia mover-se em lama, neve ou gelo quando outros veículos ficavam atolados. Servia para arrastar carga, transportar pessoal ou abrir caminho na frente. Seu desenvolvimento começou em 1939, quando o engenheiro Heinrich Ernst Knipkamp patenteou uma moto com lagartas. Pouco depois, a fábrica NSU Motorenwerk recebeu a ordem de produzi-la como trator leve, capaz de viajar inclusive no porão de um avião para acompanhar as tropas aerotransportadas. O resultado foi um design sem precedentes. Na parte dianteira, conservava um garfo e uma roda de motocicleta, enquanto na parte posterior incorporava um sistema de lagartas com 6 rodas por lado. Sua forma compacta permitia deslocar-se em terrenos onde os caminhões ficavam atolados. O motor de 4 cilindros e 1.488 centímetros cúbicos, procedente do automóvel Opel Olympia, entregava 36 cavalos de potência, suficientes para mover seus 1.300 quilos de peso e alcançar 70 km por hora em estrada. A condução combinava o guiador de uma moto com o controle de uma lagarta. Girar o guiador dirigia a roda dianteira, mas ao forçar mais a curva, ativavam-se os freios das lagartas para facilitar manobras fechadas. Este sistema permitia um controle surpreendente, inclusive em encostas de 45% ou ao atravessar rios de quase meio metro de profundidade. Podia rebocar até 450 quilos e arrastar peças leves de artilharia ou apetrechos. As primeiras 70 unidades foram entregues à Wehrmacht em 1940 para testes de campo. Rapidamente se detectaram falhas no garfo dianteiro, tirado de uma motocicleta NSU de 600 centímetros cúbicos, que se quebrava com facilidade em terrenos irregulares. A partir de 1942, foi substituído por um garfo reforçado com amortecedores hidráulicos, que melhorou notavelmente a resistência. Em combate, a Kettenkrad debutou durante a invasão de Creta em 1941, na Operação Mercúrio. Pouco depois foi enviada ao norte de África com o Afrika Korps e mais tarde serviu nos frontes de Itália, Iugoslávia e a União Soviética. Seu tamanho reduzido a fazia ideal para o transporte em aviões ou planadores, e no terreno podia avançar onde nem os caminhões nem os veículos blindados médios conseguiam fazê-lo. Apesar de sua utilidade, o veículo tinha vários inconvenientes. Seu consumo era elevado, similar ao de um tanque pequeno, o que resultava problemático quando a escassez de gasolina se agravou. Também era complicado de conduzir e ainda mais difícil de reparar. Os freios dianteiros, situados junto ao mecanismo de direção, costumavam encher-se de óleo e requeriam manutenção constante. Além disso, a marcha atrás apresentava debilidade estrutural e a transmissão, complexa e cara, podia sofrer danos se uma roda atolasse. Mesmo com essas limitações, os soldados valorizavam muito seu desempenho. Era fiável, rápido e capaz de operar em condições extremas.
a Wehrmacht o utilizou em múltiplas tarefas, como reboque de canhões antitanque, veículo de comunicações, transporte de cabeamento e explorador leve. SDKFZ-2, 1 e 2, 2. Também existiram versões especiais, como as SD.KFZ 2, 1 e 2, 2, desenhadas para estender cabos de comunicação durante o combate. Entre 1940 e 1944, foram fabricadas ao redor de 8.345 unidades na planta de NSU em Neckarsulm. Quando a derrota alemã já era iminente, o comando ordenou deter sua produção. No entanto, após a guerra, a mesma fábrica recebeu autorização aliada para construir 550 unidades civis adaptadas ao trabalho agrícola. As versões posteriores foram utilizadas em campos de cultivo durante a reconstrução alemã. Sua tração e potência as faziam ideais para mover maquinaria, transportar suprimentos e lavrar terrenos difíceis em um país devastado. A produção cessou em 1949, embora muitas seguiram ativas até finais da década de 1950. Volkswagen Schwingwagen, o carro anfíbio. O Volkswagen Type 166, conhecido como Schwingwagen, foi um veículo anfíbio que unia a agilidade de um veículo todo-terreno com a flutuabilidade de uma pequena lancha. Desenhado por Ferdinand Porsche, tornou-se o modelo do seu tipo mais produzido da história, com mais de 15.000 unidades entre 1942 e 1944. O projeto surgiu após o sucesso do Kübelwagen, quando o exército alemão pediu uma versão capaz de cruzar rios, pântanos e terrenos instáveis. O engenheiro Erwin Komenda desenhou uma carroçaria selada em forma de casco e um chassi mais curto e resistente, o que lhe dava firmeza em terra e flutuação estável na água. O primeiro protótipo, chamado Type 128, foi testado em 1940 e demonstrou ter pouca resistência fora de estrada. As deformações do casco o tornavam inseguro. A partir dessas provas, desenvolveu-se o Type 166, com uma carroçaria mais compacta, leve e sólida. A fabricação foi dividida entre a planta principal de Volkswagen, em Fallersleben, e a fábrica de Porsche, em Stuttgart, enquanto que as carroçarias metálicas eram produzidas por Ambibud, em Berlim. O veículo tinha um motor boxer de 4 cilindros e 1.131 centímetros cúbicos, refrigerado por ar, que gerava 25 cavalos de força. Pesava ao redor de 900 quilos e podia alcançar 80 km por hora em terra e 10 na água. Contava com tração total em primeira e em ré, e diferenciais autoblocantes ZF em ambos os eixos. Os redutores nos cubos das rodas aumentavam a distância ao solo e reduziam o esforço da transmissão. Para deslocar-se sobre a água, o Schwingwagen incorporava uma hélice dobrável na parte traseira, acionada diretamente pelo virabrequim do motor mediante uma união mecânica simples. Ao baixá-la, a hélice girava com o motor, impulsionando o veículo para a frente. Não tinha marcha atrás na água, mas podia retroceder fazendo girar as rodas ou com a ajuda dos remos que levava como equipamento padrão. A direção se mantinha através do volante, já que as rodas dianteiras serviam também como leme. O interior era básico e funcional, sem luxos nem proteções adicionais. O veículo podia transportar até 4 soldados com armamento e equipamento completo. Seu consumo médio era de 10 litros por hora, com um tanque de 50 litros que permitia percorrer mais de 500 quilômetros em terra. A roda sobressalente era colocada no capô frontal e os lados do veículo estavam equipados com corrimãos para facilitar o movimento da tripulação dentro e fora da água. As provas de campo começaram em agosto de 1941 em regiões montanhosas da Áustria, onde o próprio Porsche relatou como o veículo conseguiu subir em costas impossíveis para outros automóveis. Em 1942, entrou oficialmente em produção em massa. A meados de 1944, tinham sido montadas mais de 14.000 unidades na planta de Volkswagen e umas 1.300 em Stuttgart. No entanto, os bombardeios sobre as fábricas de Ambibud e Wolfsburg interromperam a produção pouco antes do final da guerra. O Schwingwagen foi utilizado principalmente no Frente Oriental e em operações de reconhecimento, onde sua capacidade anfíbia resultava inestimável.
Também foi empregado por unidades de engenheiros e artilharia leve para cruzar rios ou transportar munições em zonas alagadas. Sua manutenção era simples e podia operar em condições extremas de frio ou umidade. Depois da guerra, a maioria dos Schwimmwagen foram destruídos ou desmantelados. Somente uns poucos sobreviveram e se conservam em museus ou coleções privadas. Mais do que um veículo militar, o Schwimmwagen foi uma mostra de engenho, um carro capaz de mover-se por terra ou água com a mesma facilidade. Kugelpanzer, o tanque esfera. No Museu de Kubinka, a uns 60 quilômetros de Moscou, encontra-se um dos veículos mais enigmáticos da história militar, o Kugelpanzer, conhecido como o tanque esférico. Este protótipo, de forma quase circular, segue sendo um mistério desde o seu achado na Manchúria, em agosto de 1945, quando as tropas soviéticas o capturaram das forças japonesas. Desde então, não se encontrou nenhuma documentação oficial sobre sua origem, seu fabricante ou o propósito exato para o qual foi criado. O veículo, único no seu tipo, apresenta uma estrutura metálica completamente fechada e um design de 3 rodas. 2 grandes rodas principais de 1,5 metros de diâmetro que permitem o movimento, e uma pequena roda traseira que lhe dá estabilidade. Pesava cerca de 1,5 toneladas e era impulsionado por um motor de 25 cavalos, o que lhe dava uma velocidade aproximada de 30 km por hora sobre terreno firme e algo menos de 10 em superfícies irregulares. Sua blindagem era de uns 5 milímetros de espessura, apenas suficiente para resistir ao fogo de armas leves. O condutor, único ocupante, entrava por uma escotilha traseira e sentava-se sobre o depósito e o motor, com os controles à frente. Na parte dianteira havia uma pequena fenda como visor, e logo abaixo uma abertura que possivelmente servia para montar uma metralhadora MG-34 alemã ou uma 96 LMG japonesa, embora nunca tenha sido confirmado de maneira oficial. O propósito do veículo continua sendo incerto. A teoria mais aceita sustenta que teria sido concebido para tarefas de observação ou reconhecimento, permitindo ao seu ocupante mover-se protegido perto das linhas inimigas. Se tivesse sido assim, o interior teria contado com um rádio para transmitir coordenadas ou correções de artilharia. No entanto, outras hipóteses sugerem que poderia tratar-se de um experimento fracassado ou inclusive uma peça de propaganda soviética construída após a guerra. Entre os argumentos que alimentam a dúvida se encontram sua baixa velocidade, sua escassa proteção e a ausência total de documentos técnicos. Além disso, os especialistas assinalaram que as soldaduras do veículo são toscas e de má qualidade, algo impróprio da indústria alemã da época, o que levou a pensar que pode ter sido uma falsificação soviética montada após o conflito. Fora dessas conjecturas, o único verificável é o exemplar que permanece em Kubinka, recentemente restaurado e pintado com sua cor cinza original. Sua estrutura é tão peculiar que parece mais uma cápsula rolante do que um tanque. Media ao redor de 1,5 metros de largura e outro tanto de altura, com uma forma que lembrava uma grande esfera metálica dividida em 2 metades simétricas. Ao longo dos anos, diferentes meios e publicações tentaram reconstruir sua história. Alguns o descrevem como uma tentativa alemã de criar um veículo de reconhecimento ultraleve para o exército japonês, enquanto que outros o consideram um desenvolvimento independente japonês inspirado na tecnologia alemã. De qualquer modo, não existe evidência de que tenha participado em combate real, nem de que tenham sido fabricadas mais de 1 ou 2 unidades experimentais. Seu design esférico despertou curiosidade desde o primeiro momento. O Kugelpanzer apareceu em exposições e estudos, mas ninguém conseguiu definir com certeza sua função. Não era um tanque nem um veículo de reconhecimento, mas sim uma raridade de aço que refletia a confusão dos últimos anos do Terceiro Reich. Hoje se conserva como uma peça enigmática, testemunho de uma época em que a urgência por inovar superou qualquer sentido prático. Tatra T-87, o carro que matava oficiais. Na década de 30, quando a Europa se aproximava do conflito, Checoslováquia produzia um dos automóveis mais avançados do mundo, o Tatra T-87. Seu design era obra do engenheiro Hans Ledwinka, um pioneiro que tinha revolucionado o conceito de aerodinâmica aplicada aos veículos civis.
A carroçaria, criada junto com o estilista Erich Ubelacker, foi moldada em túneis de vento e apresentava uma linha curva que reduzia ao mínimo a resistência do ar. Era um carro leve, com uma estrutura de aço e alumínio que lhe dava um aspecto futurista e uma estabilidade pouco comum para a sua época. O motor foi colocado na parte traseira, um V8 refrigerado por ar fabricado em magnésio, capaz de alcançar os 160 km por hora, um número excepcional para um carro de turismo dos anos 30. Sua combinação de potência e baixo peso o tornava eficiente e veloz, o que o converteu em um símbolo de prestígio entre as elites técnicas e industriais do país. O interior estava desenhado para a comodidade em viagens longas, com assentos amplos, boa visibilidade e um consumo reduzido que surpreendia os condutores acostumados aos motores convencionais. Quando a Alemanha ocupou Checoslováquia em 1939, as fábricas de Tatra ficaram sob controle do Reich. Os oficiais alemães destacados na região sentiram-se atraídos pelo T-87 e começaram a utilizá-lo como carro pessoal. Era rápido, elegante e de aspecto moderno, mas também trazia consigo um problema que logo se tornou conhecido entre as tropas. Seu motor traseiro e sua aerodinâmica extrema geravam um comportamento difícil de controlar a altas velocidades, especialmente em estradas estreitas ou com curvas fechadas. Muitos dos condutores militares, pouco familiarizados com esse tipo de configuração, terminaram colidindo. Os acidentes se tornaram tão frequentes que o veículo adquiriu uma reputação inquietante dentro da Wehrmacht. Os registros da época mencionam vários oficiais que perderam a vida conduzindo o T-87 a toda velocidade, o que levou a que circulasse entre as tropas a frase de que o carro checo matava mais oficiais alemães que os partisanos. A administração alemã acabou proibindo seu uso por parte do pessoal militar, uma decisão incomum tratando-se de um automóvel produzido dentro do território ocupado. Ainda assim, o interesse pelo design do Tatra não desapareceu. Ferdinand Porsche, que por então trabalhava no desenvolvimento do Volkswagen Kübelwagen e do futuro Scaravello, conhecia bem as ideias de Ledwinka. Ambos tinham se reunido anos antes, e o engenheiro alemão tinha reconhecido que algumas soluções técnicas do Volkswagen provinham dos conceitos criados por Tatra. A localização do motor traseiro, a refrigeração por ar e a forma aerodinâmica compartilhavam uma evidente relação. Depois da guerra, Tatra processou a Volkswagen por infração de patentes e, após um longo processo judicial, a empresa checoslovaca recebeu uma compensação econômica a princípios dos anos 50. O carro seguiu em produção durante vários anos depois do conflito. Entre 1936 e 1950, foram fabricadas pouco mais de 3.000 unidades, muitas delas destinadas a altos funcionários ou cientistas. Inclusive exploradores como o austríaco Hans Helfrich ou o escritor checo Miroslav Zikmund o usaram em expedições pela África e Ásia, onde o motor de ar demonstrou uma fiabilidade notável. Sua autonomia, próxima aos 800 km por tanque, o fazia ideal para longos percursos sem reabastecer. Com os anos, o Tatra T-87 passou a ser uma referência do design automotivo. Sua forma aerodinâmica influenciou nos desportivos europeus e demonstrou o quão avançada era a engenharia checoslovaca antes da guerra. Henschel HS-129, o caça-tanques aéreo. A Luftwaffe buscava um avião capaz de destruir tanques a partir do ar. Dessa necessidade surgiu o Henschel HS-129, desenhado para resistir ao fogo inimigo e atacar diretamente os blindados. Seu desenvolvimento foi complicado, mas terminou sendo o único modelo alemão criado exclusivamente para essa tarefa. O primeiro protótipo voou em 1939 com motores de baixa potência, o que dificultava a decolagem e a manobra. Ainda assim, sua estrutura era resistente. A cabine estava blindada com aço e vidro grosso, tão ajustada que o piloto mal podia mover-se. Era uma máquina feita para sobreviver, não para voar com comodidade. Durante as provas, os engenheiros detectaram vários problemas. A visibilidade era reduzida, o avião tendia a ser instável e os motores falhavam com frequência. Henschel tentou corrigi-los, mas o início da guerra interrompeu a produção. A finais de 1940, a Luftwaffe retomou o projeto porque necessitava com urgência um avião de apoio próximo.
Por então, a invasão da União Soviética tinha demonstrado que os tanques T-34 e KV-1 eram quase impossíveis de destruir com fogo terrestre convencional. Em 1941, ordenou-se fabricar uma série inicial do HS-129B, desta vez equipado com motores franceses Gnome Rhône 14M mais potentes. A fuselagem foi reforçada, foram adicionados freios de mergulho e o armamento foi melhorado com canhões de 20 mm e canhões automáticos de 30 mm. Sua nova blindagem envolvia completamente a cabine, protegendo o piloto dos disparos a partir da terra. Com essas modificações, o avião começou a ser testado no fronte oriental, onde sua função principal era atacar concentrações de tanques soviéticos. Em condições ideais, o HS-129 era temível. Sua precisão a baixa altura e a potência de suas armas lhe permitiam perfurar a blindagem de um T-34 em um só impacto. No entanto, também tinha limitações graves. Era lento, difícil de manejar e vulnerável aos caças inimigos. Muitos pilotos o apelidavam de "o caixão voador", pelo complicado que era decolar com peso completo e por sua falta de manobrabilidade. Ainda assim, as unidades que o pilotavam conseguiram acumular certa experiência, especialmente nos frontes da Ucrânia e Bielorrússia. Em 1943, apareceu sua versão mais letal, o HS-129B3, armado com um canhão BK 7,5, derivado do antitanque PAK-40 de 75 mm. Era a arma mais grande jamais montada em um avião de combate. Seu recuo era tão forte que obrigava a reforçar a fuselagem com suportes de aço. O canhão disparava projéteis perfurantes capazes de destruir qualquer tanque aliado da época, inclusive a distância média. Mas a potência tinha um preço. O avião mal podia manobrar depois de disparar, e o peso extra o fazia ainda mais lento e torpe. As missões com o canhão de 75 mm foram realizadas sobretudo no verão de 1944, quando os alemães tentavam frear o avanço soviético. As tripulações atacavam em grupos pequenos, voando rente ao solo e disparando uma só vez antes de fugir a baixa altura. Muitos aviões se perderam por fogo antiaéreo ou por falhas mecânicas. Apesar de sua baixa taxa de sobrevivência, conseguiram destruir dezenas de tanques, o que levou a Luftwaffe a mantê-lo em serviço até o final do conflito. No total, foram construídos ao redor de 850 HS-129 de todas as versões. Alguns se usaram também no norte de África, onde demonstraram sua utilidade contra veículos britânicos leves. No entanto, sua produção nunca foi suficiente para mudar o curso da guerra. Quando a Alemanha se rendeu, só restavam uns poucos em condições de voar, e a maioria foram capturados ou desmantelados pelos aliados. O HS-129 foi um avião tão resistente quanto difícil de pilotar. Buscava converter-se em um caça-tanques aéreo, embora seus falhos mecânicos limitaram seu sucesso. Ainda assim, seu design abriu o caminho aos futuros aviões de ataque, criados para golpear com precisão a partir de baixa altura. Schienenwolf, o arado destruidor de trilhos. O Schienenwolf, ou Lobo dos Trilhos, foi um vagão de aço criado para destruir vias férreas durante as retiradas alemãs. Levava um enorme gancho que arrancava os trilhos e partia as travessas enquanto avançava. Também era conhecido como Schwellenflug, o arado de travessas, pela forma como levantava a via sob sua passagem. Foi desenvolvido em 1942 pela empresa Krupp, com apoio da Deutsche Reichsbahn e do Ministério de Transporte do Reich. À primeira vista parecia um vagão comum, mas sob sua estrutura ocultava um gancho de quase 1 tonelada que destroçava o caminho à sua passagem, deixando os trilhos dobrados e o solo coberto de restos. O Schienenwolf era acoplado a uma locomotiva, ou entre duas, avançando a uma velocidade de entre 7 e 10 km por hora. Para iniciar a operação, a equipe de 10 homens baixava o gancho manualmente ou mediante um sistema hidráulico até que tocasse o centro da via. O processo de preparação levava apenas uns minutos. Depois o trem arrancava e o gancho fazia seu trabalho, rasgando tudo à sua passagem com um ruído metálico que se ouvia a grande distância. Em questão de horas, um só grupo podia inutilizar dezenas de quilômetros de ferrovia. O sistema era surpreendentemente simples e muito eficaz. Os cálculos dos engenheiros indicavam que, em uma só passada,
o Schienenwolf destruía por completo todas as travessas, entre 70% e 90% dos trilhos e até 1/3 das uniões metálicas. Com isso, as vias ficavam totalmente inutilizáveis. Seu peso rondava as 30 toneladas e eram necessários vários soldados não só para operá-lo, mas também para proteger o comboio, já que muitas dessas máquinas iam armadas com metralhadoras antiaéreas para defender-se de ataques inimigos. Algumas versões incorporavam explosivos para explodir pontes ou seções complicadas da linha. O emprego deste vagão formava parte da política de terra arrasada que Hitler ordenou durante o colapso do Terceiro Reich. Cada vez que as forças alemãs se retiravam, deviam destruir estradas, depósitos, fábricas e linhas de comunicação para impedir que o inimigo as usasse. Os informes militares mostravam que o uso do Schienenwolf podia atrasar o avanço soviético até 3 dias, o tempo que era requerido para reparar os trechos danificados. As tropas o utilizaram principalmente na Polônia, Ucrânia e Itália, embora também houve registros de seu emprego nos Balcãs e Alemanha Oriental. O aparelho tinha uma estrutura singela, mas contava com variantes. Foram fabricados ao menos 8 modelos diferentes, alguns com um escudo metálico adicionado para proteger o operador dos fragmentos ou do fogo de fuzilaria. Em terrenos difíceis, como montanhas ou vias com curvas fechadas, o gancho podia travar ou romper, pelo que era comum complementá-lo com cargas explosivas. As versões posteriores reforçaram o braço principal com placas de aço e um sistema de amortecimento que reduzia os danos no vagão. O Schienenwolf era arrastado normalmente por locomotivas a diesel WR300 e 60 CL12, fabricadas especialmente para a Wehrmacht. Estas máquinas, de design robusto, permitiam manter a velocidade constante necessária para que o gancho fizesse seu trabalho. Sua eficácia foi tão grande que inclusive os exércitos soviético e polaco desenvolveram versões próprias com um funcionamento similar. No entanto, quando as retiradas se aceleraram para 1944 e 1945, os alemães tiveram que abandonar muitos desses vagões, já que não podiam operar com a rapidez que exigia a situação. Algumas destas unidades sobreviveram e hoje se conservam em museus ferroviários do leste da Europa. Em várias fotografias da época, podem ser vistas funcionando em lugares como Itri, na Itália, ou em diferentes pontos da Ucrânia. As imagens mostram claramente como o enorme gancho metálico se cravava no centro da via e levantava as travessas de madeira, deixando atrás de si um rastro de destruição completa. Seu propósito era simples, mas seu efeito foi devastador. Panzerkampfwagen, 8 Maus, o colosso que chegou a existir. O Panzerkampfwagen 8 Maus foi o tanque operacional mais pesado fabricado durante a Segunda Guerra Mundial. A empresa Porsche iniciou seu desenvolvimento em 1942 por ordem direta de Hitler, que desejava um veículo blindado capaz de resistir a qualquer canhão aliado. Diferente de outros projetos teóricos, este modelo foi construído fisicamente nas instalações de Krupp em Essen e chegou a completar 2 unidades antes do colapso do Terceiro Reich. O primeiro chassi, denominado V1, estava pronto a finais de 1943, enquanto que o segundo, V2, foi montado pouco depois com todos os sistemas de combate instalados. Ambos foram montados com um nível de blindagem e potência que superavam a qualquer tanque existente no mundo. O design original contemplava um peso total de 188 toneladas. Seu casco tinha uma espessura frontal de 220 milímetros, os laterais de 180 e a parte traseira de 150. A torre era ainda mais robusta, com uma camada de blindagem de até 240 milímetros na sua parte frontal. Esse conjunto lhe permitia suportar impactos diretos dos canhões antitanque mais potentes da época. Seu comprimento alcançava os 10 metros e sua largura rondava os 3,5. O perfil, apesar da altura de quase 4 metros, oferecia uma silhueta de linhas retas e superfície inclinada para desviar projéteis. O armamento principal estava composto por um canhão de 128 mm KWK 44 L55, o mesmo que equipava o caça-tanques Jagdtiger, e uma arma secundária coaxial de 75 mm KRK 44 L36,6. A isso se somava uma metralhadora MG-34 para defesa próxima.
As munições eram armazenadas em compartimentos protegidos e a recarga requeria uma coordenação precisa de vários membros da tripulação. O conjunto se movia graças a um motor Daimler-Benz MB517 a diesel de 1.200 cavalos, conectado a um sistema elétrico desenhado por Porsche. O motor impulsionava um gerador que alimentava 2 motores elétricos independentes, um para cada lagarta. Esta configuração, embora complexa, oferecia um movimento suave e um controle de giro muito preciso para um veículo desse tamanho. Durante as provas em Kummersdorf e Böblingen, o Maus demonstrou que podia deslocar-se com relativa estabilidade a velocidades próximas aos 20 km por hora em superfície firme. No entanto, sua enorme massa limitava qualquer tipo de transporte logístico. Não existiam pontes capazes de o sustentar, pelo que devia cruzar rios mediante um sistema improvisado de snorkel. Um dos protótipos foi testado em manobras de vadeamento com sucesso parcial, enquanto o outro serviu para ajustar a torre e calibrar o armamento. Apesar dos resultados aceitáveis em campo controlado, o tanque era demasiado grande para operações reais. Os informes da Wehrmacht de finais de 1944 registravam que Krupp tinha completado a fabricação de 6 chassis adicionais sem montar, que foram destruídos pelas tropas alemãs para evitar sua captura. Só os 2 protótipos ficaram operacionais ao final do conflito. Em abril de 1945, quando o Exército Vermelho alcançou a zona de Kummersdorf, o V-1 foi achado sem torre e o V-2 parcialmente danificado. Os técnicos soviéticos combinaram as peças de ambos para obter um só exemplar funcional, que logo foi trasladado à União Soviética para sua avaliação. Em 1946, o Maus reconstruído foi levado ao polígono de provas de Kubinka, onde engenheiros soviéticos analisaram seu design interno, os sistemas elétricos de propulsão e a estrutura da blindagem. O informe dos especialistas confirmou que o veículo era praticamente invulnerável ao armamento antitanque padrão da época, mas ao mesmo tempo ineficiente por sua lentidão e consumo de combustível. Os cálculos mostravam que necessitava vários centos de litros de diesel por cada dezena de quilômetros percorridos. Ainda assim, o estudo técnico serviu para entender o grau de sofisticação alcançado pela indústria pesada alemã durante os últimos anos da guerra. O único exemplar completo sobrevivente foi conservado pelo Museu de Tanques de Kubinka, onde permanece em exibição. Sua estrutura combina a torre do protótipo V-1 e o casco do V-2, montados após a ocupação soviética. Ao longo das décadas seguintes, o Maus se converteu em uma peça de referência para investigadores e historiadores militares interessados no desenvolvimento de blindados extremos. Assim termina o percurso pelos 20 veículos mais extraordinários concebidos durante o Terceiro Reich. Criações onde a inovação e a loucura se misturaram em partes iguais. Cada uma destas máquinas revela como a ciência e a técnica, quando se subordinam ao poder, podem alcançar feitos assombrosos e consequências terríveis. Algumas delas anteciparam o futuro da engenharia. Outras ficaram sepultadas como lembrete de um tempo em que a ambição humana se impôs sobre a razão. BMW RR 75, a companheira da frente. Durante a Segunda Guerra Mundial, a BMW R-75 se converteu em uma das máquinas mais versáteis do exército alemão. Fabricada pela BMW Motorrad a partir de 1941, combinava uma motocicleta robusta com um sidecar que impulsionava as 3 rodas ao mesmo tempo. Esta configuração lhe dava estabilidade sobre neve, lama ou estradas destruídas, algo essencial para o transporte rápido de tropas e mensagens nos frontes de combate. O modelo surgiu por encomenda direta da Wehrmacht, que buscava uma moto com maior autonomia e resistência que as empregadas durante a Primeira Guerra Mundial. Os engenheiros de BMW partiram do design civil R71, lançado em 1938, e o modificaram com um motor boxer de 745 cm3, tração dupla e uma caixa de câmbio reforçada. Em paralelo, a empresa Zundap desenvolveu a KS750, quase idêntica em estrutura e potência. Com o tempo, ambas as companhias concordaram em unificar peças e componentes, o que simplificou o reparo em plena campanha. O motor de 2 cilindros, refrigerado por ar, entregava 26 cavalos de força e permitia alcançar uns 95 km por hora.
O sistema de transmissão incluía 4 velocidades mais uma marcha redutora, útil para terrenos irregulares. Com um consumo moderado e um depósito de gasolina que rendia cerca de 250 quilômetros, era perfeita para missões de patrulha, ligação ou exploração. O sidecar não era um simples acréscimo. Tinha seu próprio eixo conectado à roda traseira, o que outorgava tração total ao conjunto. Contava, ademais, com freio independente e um mecanismo de bloqueio de diferencial que mantinha a estabilidade inclusive em curvas fechadas ou superfícies macias. Nesse compartimento lateral, viajava um acompanhante que podia operar uma metralhadora MG-34 ou MG-42 montada sobre um suporte giratório. Graças a essa combinação de mobilidade e potência de fogo, a R-75 era usada como veículo de combate leve, não só como meio de transporte. O chassi, fabricado com tubos de aço, oferecia grande rigidez e a suspensão dianteira telescópica melhorava a condução. Os pneus largos resistiam ao desgaste em terrenos duros e podiam suportar sem dificuldade mais de 270 quilos de carga, além dos 2 tripulantes. No design se cuidaram detalhes práticos. O para-brisas do sidecar protegia o artilheiro e no exterior se colocavam compartimentos para ferramentas, munição ou sobressalentes. Algumas versões tinham suportes para galões de combustível ou esquis, e as que operavam no norte de África incorporavam filtros de ar adicionais e radiadores modificados para suportar o calor extremo. Tudo na R-75 estava pensado para funcionar sob qualquer condição: frio, areia, lama ou neve. Entre 1941 e 1944 foram construídas ao redor de 16.500 unidades. Após o conflito, muitas continuaram em uso civil e serviram como base para os modelos soviéticos Ural e Dnepr, que conservaram quase sem mudanças o design original. A BMW R-75 ficou como um dos símbolos mecânicos mais reconhecíveis daquela época. Uma moto de guerra que uniu potência, resistência e precisão alemã em um só veículo. Assim, termina o percurso pelos 20 veículos mais extraordinários concebidos durante o Terceiro Reich. Criações onde a inovação e a loucura se misturaram em partes iguais. Cada uma destas máquinas revela como a ciência e a técnica, quando se subordinam ao poder, podem alcançar feitos assombrosos e consequências terríveis. Algumas delas anteciparam o futuro da engenharia. Outras ficaram sepultadas como lembrete de um tempo em que a ambição humana se impôs sobre a razão.